Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá meu amigo, olá minha amiga, mais uma vez o nosso programa Publi Rio Online entra no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais, vai para o YouTube, Facebook, Instagram e também para o Rádio 98 FM todos os domingos às 16 horas. Ela vai simultaneamente para a rádio, TV e também para a internet, né? Pelo YouTube você assiste o programa, pela rádio você ouve, pela TV também você assiste. Bom, minha gente, hoje nossa entrevistada é a deputada federal, um dos nomes mais importantes da política nacional. Eu estou falando de Benedita da Silva. Tudo bem, Benedita? Tudo bem, como é que você vai? Tá tudo rosa, né, Benedita? Você sabe, Benedita, que hoje eu estava vindo de lá de casa para cá, aí estava no rádio dizendo que o nosso presidente fez os exames, está show de bola, está novinho para enfrentar a batalha nesse final de ano, Benedita. Pois é, tá. O presidente está tão bem que ele está correndo, né? Botou muita gente para correr, ele teve recentemente no Rio, e foram inaugurar lá um trecho do túnel com o prefeito da cidade. Ah, eu vi ele correndo lá. Ele botou todo mundo para correr. Eu pensei que fosse... Eu falei, caramba, o Lula ele tá bem pra caramba. Tá ele bem. Dançando também no camarote, estava show de bola. Ele tá muito bem. Engraçado, graças a Deus. A gente vê um político assim, a gente chegou a ver no passado, né, lá o Biden, por exemplo, competindo, mas ele estava numa situação muito delicada. O Lula tá show de bola, né? Show de bola. Mesmo. Agora, Benedita, eu quero fazer uma pergunta a você aqui, que me pediram para fazer pela internet. Pergunta lá, deputada, quem é, né, hoje a Benedita da Silva, depois de décadas de vida pública, permanece assim, o que permanece inegociável na Benedita da Silva? Depois de tanto tempo, você foi governadora, você não foi só vereadora, né, se eu não me engano? Vereadora. Também? Também. Caramba, deputada estadual que não foi? Não. Só federal. Vereadora eu fui para deputada federal. Depois senadora. Bem senadora aí, Benedita? Estou pensando. Que bom, hein? Que bom. Grande opção, grande opção. Eu quero concluir essa minha trajetória, se possível, né? Se quando começar esse processo eleitoral, eu vou conversar com as pessoas a esse respeito. Mas o que é inegociável para mim é a minha fé, a minha crença. É o que me sustenta. É inegociável. Caramba, eu acho isso sensacional. Nós somos irmãos em Cristo, né? E é uma coisa que na minha vida também, sem Cristo não dá pra gente caminhar, né? E você é uma lutadora assim, Benedita, tantas leis que você fez. Eu acho que você é uma vencedora e eu não sei se você se sente assim, quando você era pequenininha, falou assim, eu vou chegar a fazer muita coisa pelos meus pares, né? Pela comunidade negra e tudo mais, e basicamente pela sociedade do modo geral. Foi um pensamento que não passava, a possibilidade de ser o que sou hoje. Na verdade, estar onde estou hoje, né? Dada a minha luta muito difícil. Você lutou contra o racismo, o machismo, desigualdade, uma série de coisas. Mas isso era uma coisa que eu fazia na comunidade, nas comunidades. Então, tanto é que você é egressa da comunidade, né? Exatamente. Então, eu batalhei muito na comunidade, tenho alguns legados nisso, porque eu fui desde carregar cimento para fazer a caixa d'água, até virar secretária da Associação de Moradores e criamos um grupo de mulheres. Entendi.
Pô, então a representação sua não é só, é aquela representação prática, né? Você aprendeu, você fez, depois você foi e está fazendo leis, incentivando. Tanto é que a lei da empregada doméstica, as empregadas são, acho que é muito agradecida a você pelas tudo que você tem feito por elas, né? Olha, é impressionante. Às vezes eu estou assim no meio de uma porção de gente, aparece alguém e diz para mim, olha, eu gosto muito de você, porque minha mãe é empregada doméstica. Aí, às vezes, vem a pessoa mesmo e fala, muito obrigada pela lei, eu tenho minha carteira assinada, eu tenho meus direitos garantidos. E eu tenho ouvido isso muito, mas eu quero atribuir às trabalhadoras domésticas esse sucesso todo. Foram elas foram fiéis, elas batalharam muito na Constituinte, então elas merecem trabalhar. E agora nós estamos até lutando pela escala 6x1. Nós queremos acabar com essa escala. Por quê? Porque ela não dá tempo do trabalhador e da trabalhadora, seja em qualquer nível, ter descanso, ter lazer, poder almoçar, tranquilamente. Então, poder olhar para a família, né? Tem trabalhador e trabalhadora que o filho não vê o filho, porque quando ele sai, o filho está dormindo. Quando ele chega, o filho está dormindo de novo. Quer dizer, olha a que horas levantam essas pessoas para trabalhar e a que horas saem do trabalho, fora o trajeto que tem que fazer, o tempo que ele leva num ônibus, no metrô, uma coisa dessa natureza. Então, a escala 6x1, nos dias de hoje, ela é uma coisa criminosa, mas é um direito do cidadão. Agora, em 2026, Benedita, você ocupou um papel assim, de destaque lá no debate sobre a representação, na coordenação da bancada negra na Câmara. Eu queria que você falasse para a gente. Olha, me conta tudo, tá? Eu vou contar não mais me ou menos. esconda nada. Não, a bancada negra é uma felicidade. Eu sou muito grata a Deus por estar fazendo esse trabalho com a bancada negra, que era uma coisa inexistente. Hoje a gente tem uma bancada negra, mas lá atrás, quando eu comecei, nós não tínhamos. E por não ter, ficou muito difícil você se organizar. Mas como nós, como militante do movimento negro, nós começamos a trabalhar essa questão do negro na política, o negro e negra na política. E isso foi ótimo, porque a gente aumentou realmente a representação nossa na Câmara dos Deputados. Então, por isso, foi criada essa comissão, que ela tem direito à voz, ela tem 5 minutos todos os dias de sessão, né? O mesmo que algumas lideranças de partidos menores têm. 5 minutos é muito, no sentido de que nós somos uma bancada, né? E temos também a possibilidade de estar debatendo e discutindo um fundo, o fundo que significa um fundo nacional para a promoção da comunidade negra, no sentido econômico, porque o que nós precisamos é estar inserido nesse contexto. Se fosse num outro sistema, talvez seríamos, nossa intenção seria outra, né? Mas nesse sistema, no sistema capitalista, você não ter recursos para investir, né, no conhecimento, né, na trajetória, nos empreendimentos dos negros e negras, fica extremamente difícil. Temos hoje muita gente que tem os seus negócios, né? Então, como
há uma relação do governo, de implementação, de desenvolvimento econômico, nós queremos ser incluídos. Mas para sermos incluídos, nós precisamos também ter recursos para isso, para trabalhar a situação. Não é uma situação trabalhista, é uma situação econômica, para que a gente possa abrir o nosso negócio e quem já tem possa ampliar os seus negócios. Esse é o nosso grande objetivo quando nós temos ali, né, um projeto a ser votado nessa direção. Bom, Benedita, estou falando com a Benedita da Silva, governadora, senadora, deputada federal agora, foi também vereadora, e logo a seguir, depois dos nossos comerciais, ela vai falar para a gente sobre feminicídio, né? Essa coisa tão urgente, já que passou o Dia das Mulheres. Eu acho que o Dia das Mulheres é todo dia, Benedita. Mas realmente, o nosso dia... São todos os dias. São todos os dias. Então, depois dos comerciais, você vai falar sobre feminicídio para a gente, por favor? Com certeza. Claro. Vamos lá, daqui a pouco. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, florindo Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio, sem nenhum favor. Onde é que é? Toca da Traíra, estado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra, o melhor peixe do Rio. Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o Sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua, inscreva-se agora. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, minha gente, voltamos aqui no nosso programa falando com a deputada federal, minha amiga Benedita da Silva, que está aqui, veio dar o prazer. Benedita, nós estamos aqui no Templo da Política, que é aqui na Câmara, na Assembleia Legislativa, antiga Assembleia, agora Centro Cultural, onde foram empossados vários presidentes, né, inclusive o Getúlio, o Juscelino, né? E é um templo da política, ele exala a política. Como é que você se sente aqui nesse lugar tão maravilhoso? Realmente, uma pessoa da minha idade, né, tem essa história na sua trajetória. E tomar posse aqui nessa casa, também tomei posse como governadora. Que maravilha. Aqui no Palácio Tiradentes, que tem uma história política e defesa do Brasil muito grande. Se fôssemos aqui falar desses personagens e dessas personagens, nós ficaríamos aqui por muito tempo. Mas esta casa foi uma casa que, podemos dizer, passaram por ela muitos, mas muitos que ajudaram a mudar a história do Brasil, ajudaram a sair da ditadura, ajudaram a combater toda e qualquer forma de autoritarismo.
É isso aí, tá vendo? Ó, caramba, ela falou tudo que eu gostaria de ter falado aqui. Benedita, vamos falar agora sobre as mulheres, que você sempre luta por elas, sobre feminicídio. Tá terrível esse negócio de feminicídio aí. Eu pergunto a você, se o pessoal lá, os deputados federais, eles estão se preocupando efetivamente com isso, que está toda hora morrendo uma mulher por causa disso, e tem lei, tem uma série de coisas. Eu pergunto a você o seguinte, o que está faltando, Benedita? Está faltando prevenção, proteção ou punição maior? Eu penso que está faltando tudo. Nós temos que reformular para que vejam primeiro essa relação entre os seres humanos, porque a maioria dessas mulheres, elas são violentadas em casa e sabemos que são assassinadas em casa e por alguém muito próximo. Então, nós precisamos trabalhar primeiro a relação humana. E essa relação humana inclui os homens. O que está acontecendo no mundo masculino? Para que tomem essas ideias e assassinam uma ex só porque ela disse não. Assassina porque ela separou, está vivendo a vida dela, arrumou uma outra pessoa, é assassinada por isso. E tem uns que assassinam todo mundo, sai assassinando mãe, os filhos. É um ódio existente muito grande que nós precisamos cuidar dele. Por outro lado, é preciso mais investimento. Além da Lei Maria da Penha que já temos, nós temos a lei do feminicídio, nós temos várias leis que são transversais e que dão segurança a essas mulheres. Nós temos casas que são casas de segurança dessas mulheres, que se chama Casa da Mulher, feito pelo governo federal, e o governo federal continua fazendo isso, abrindo cada vez mais essa casa de proteção. O governo federal tem enviado para a Câmara uma PEC da qual trata a questão da segurança no geral, e nós temos também pessoas que estão em algum lugar protegida e que correm risco de vida, então não podemos falar dessa situação. Tem uma pessoa ou várias pessoas nessa situação, então há uma proteção para essas pessoas. Mas é preciso os homens pensarem, como lidar com a separação, como lidar com esse machismo que existe, esse direito constituído no seu interior, direito de posse, como se fosse um objeto. Agora, Benedita, a senhora sempre teve, mas sempre teve assim, uma presença muito grande nas pautas sociais. Num Brasil assim que ainda discute fome, cuidado, assistência, dignidade, qual deve ser a prioridade de um Estado que realmente pensa em reduzir a desigualdade? Olha, o papel do Estado primeiro, o Estado deve estar unificado nas suas políticas, tanto municipal, estadual e federal. Porque é importante que você, tendo um projeto e um programa, que é uma política pública, ela deve ser implementada, por exemplo, fundo a fundo, por fundo social, que vem do governo federal, mas é preciso que os governantes realmente executem, porque não sei se você sabe, tem governantes municipais em cidades que precisam, que se negam a receber
qualquer coisa do governo federal, por conta de política partidária, né, política eleitoral. Imagine, é a população quem sofre. Quando nós votamos nas pessoas acreditando que ela vai cuidar. E se ela não cuida, na próxima é não contar mais com o seu voto para que você tenha um tempo de fazer uma reflexão sobre isso. O governo federal, na área social, ele tem investido bilhões. E a área social, ela dialoga com outras áreas. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Bolsa Família, o Pé de Meia, que não sei se é um projeto de proteção já a essa criança, a esse jovem, porque ele recebe algo, continua estudando, quando ele terminar, ele já tem um dinheirinho para ele tomar um destino na sua vida, né? Então isso é importante. O governo também colocou uma das coisas que você tem que trabalhar também com o sentimento das pessoas. O Brasil Sorridente, que quase ninguém fala nele, mas é um Brasil que... O Brasil Sorridente, ele ajuda que as pessoas cuidem dos seus dentes, né, que precisam, e há muitos que precisam e são cuidados. Então eu iria falar aqui de várias ações que tocam diretamente nessas pessoas. São ações que o governo Lula tem dado continuidade, mas tem muita coisa nova, né, de políticas públicas de proteção das mulheres, políticas públicas para a proteção do negro, políticas públicas para a questão indígena, mas nós estamos ainda muito aquém, mas muito aquém, com todo o esforço que se é feito, com todas as leis, com todas as execuções desses programas. Nós precisamos que haja mais unidade entre os poderes, poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Mas, Benedita, você falou uma coisa aí que eu fiquei pasmo, porque, na verdade, quando um homem desse é eleito, né, prefeito, governador e tudo mais, ele deve pensar na população, efetivamente. Ele não deve chegar e ficar fazendo política com aquele partido ou com outro, ou de repente com quem ele não gosta. E, na verdade, isso tá um pouco chato, né? Esse negócio de ficar brigando, né? Tem esquerda e direita. Como é que você vê isso tudo, essa polarização, Benedita? Você que é uma mulher que veio lá do Morro Chapéu Mangueira, fez a sua vida, todo mundo trabalhando, batalhando. Nunca se viu alguém falar de você que você fez algum desagravo ou não. Mas como é que é isso? Como é que você vê essa situação? É que o mundo mudou e o Estado mudou também. Então, nós estamos assistindo um ódio desenfreado. E esse ódio faz com que as pessoas fiquem cegas. O ódio cega as pessoas. Então, temos ambulâncias em algum município que estão lá, só porque tem governo federal não usa. Quer dizer, a população sofre com isso. Meu Deus do céu, Meu Deus, sofre com isso. A gente tem uma boa fiscalização. O Ministério da Saúde está dando um show de projetos, de políticas públicas, né? Aqui tem médico de família, tem os médicos que a gente trata... Especialista, né? Especialista, né? Para dar conta também de várias cirurgias que precisam ser feitas, que estão aí, quer dizer, estão fazendo mutirões e mais mutirões para essas cirurgias. Então, negar isso à população é terrível, mas o governo federal tem
arrombado a porta, como a gente pode dizer, porque o seu ministério tem andado pelos estados, pelos municípios e oferecendo, né, e levando ao conhecimento da população o que está levando para o município. Então a população vai cuidar também de fazer essa cobrança na execução dos projetos. Daqui a pouco, Benedita, vai chegar aqui o pastor lá da Igreja Batista lá de Petrópolis, que a igreja está fazendo 100 anos esse ano, né? E uma das perguntas que eu vou fazer para ele é o seguinte: mesmo que a pessoa de repente não gosta de A ou B, né, na política ou coisa parecida, a Bíblia diz, né, segundo os olhos, a Bíblia diz que você tem que orar pelaquela pessoa e tem que fazer tudo para que dê certo, porque na verdade a gente não pode torcer contra o país, é ou não é? A gente tem simplesmente a gente tem que batalhar pelo nosso país e fazer o melhor efetivamente. Tá certo, não é verdade? Tá certíssimo, porque nós que temos fé, e essa nossa fé que nos leva a praticar ações que são ações bíblicas, não são ações ideológicas como alguns acham que e começa a recusar, né? Pode gostar ou não, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito muito por esse país. Desde o seu primeiro mandato, do seu segundo mandato, agora no seu terceiro mandato, ele tem feito muitas entregas. E a gente pergunta, se a gente está tendo tantas entregas assim, por que isso não aparece? Por exemplo, alguém já fez essa pergunta, não aparece na pesquisa. Eu digo, olha, eu nunca recebi um pesquisador, não, portanto não posso falar, não estou questionando a pesquisa. O que eu questiono é a omissão desse povo que não aceita, evidentemente, que tudo esteja dando certo e trabalha para que não dê certo. Então, a nossa fé nos leva a trabalhar para cuidar dos órfãos, das viúvas, né? Para cuidar de quem? Isso no social, né? A gente é digno, é obreiro do seu salário. A gente sabe que o trabalhador precisa ter um salário digno. Então, não dá para as pessoas olharem para dizer, eu não gosto desse governo, eu não gosto dessa sigla partidária, portanto, eu cruzo minhas mãos, não vou ajudar. Isso não pode. As nossas igrejas é uma igreja tradicional de serviço social, independente de quem esteja no governo. Nós sabemos que somos dizimistas, sabemos para onde vai. Às vezes falam disso e daquilo, pode até existir, mas que nós damos sustentação, os órfãos, as viúvas, nas nossas igrejas, isso fazemos há muitos, antes dos projetos e programas que aí estão. Com a chegada desses projetos no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, as nossas igrejas ficaram, elas aumentaram, elas são grandes as nossas igrejas, sabe? Depois do presidente Lula, aumentou-se o número de igrejas evangélicas. E essas pessoas das igrejas, elas todas recebem, todas não, mas as mais vulneráveis, recebem os benefícios do governo, recebem. Então, como eu posso dizer, o líder da igreja não pode meter na cabeça das pessoas que o governo não presta, o governo está ligado a alguma coisa seitas, e o governo está ligado. Não, é verdade, a gente sabe, é tudo fake news, e a gente precisa saber que nós temos alguém, e esse alguém, nós temos o nome, que está conosco, que nos revela o Espírito Santo de Deus. Então, portanto,
é preciso que as igrejas tomem, usem essa energia negativa, troque essa energia por dar a mão. É verdade. Dar a mão. O que eu queria dizer é o seguinte, não é a questão do governo atual, mas a gente precisa tentar, se a gente não discorda em algum ponto, se discordar, a pessoa tem outro, a pessoa é Flamengo, você é Botafogo, então você tem que mediar e tentar levar as coisas da melhor maneira possível e tentar tirar alguma coisa do Flamengo e colocar alguma coisa do Botafogo e fazer com que aquilo ali seja efetivamente uma coisa bem democrática, e por isso é o que eu acho que a gente tem que orar por todas as pessoas, entendeu? A gente precisa orar, porque eu acho que a oração, Benedita, é uma coisa das mais importantes, nós cristãos, mas todo mundo de modo geral que está assistindo a gente nesse momento. Agora, eu queria puxar lá para aquele lado lá, Benedita, a comunidade, né? A comunidade, as pessoas humildes efetivamente, né? Na última década, mais as pessoas têm enfrentado assim, muita ausência, às vezes, aqui no Rio de Janeiro, do estado do Rio, né? E em muitos territórios assim, porque você vê que a polícia, quando vem, entra nas comunidades, ela não tem aquela diferenciação efetivamente de quem é quem, para que ele possa atuar efetivamente contra as pessoas do mal. Mas eu pergunto a você que é uma pessoa que é egressa da comunidade, o que você acha que deve ser feito efetivamente para que as pessoas possam viver bem numa comunidade? Pois é, segurança é uma coisa muito séria, porque o cidadão pode morar na favela como morar no asfalto, ele tem direito a ter segurança, proteção. E para isso, para combater o crime organizado, é preciso que nós tenhamos uma lei forte. Acabamos de votar uma lei de segurança, uma PEC, enviada pelo presidente da República para o Congresso Nacional. E essa PEC fala da junção de quê? Da inteligência. É preciso ter uma estratégia, é preciso ter uma inteligência para que o governo federal possa, através dessa inteligência, né, ajudar os estados, porque as pessoas não sabem, mas precisam saber de quem é responsável pela polícia o governo, são os governos estaduais. Eles é quem são responsáveis pela polícia. E assim sendo, é importante que tenha uma regra de atuação e que esse modelo possam dialogar entre si e dar proteção para a pessoa, porque não é justo que o policial, que também é um servidor, que às vezes não se vê o policial como um trabalhador, ele é um trabalhador, ele é um servidor. Quem dá as ordens? A gente precisa saber quem dá a ordem, o que falta. Falta realmente um treinamento, falta uma estratégia, falta uma inteligência para que possa chegar nas comunidades. Porque ninguém chega metralhando tudo na Zona Sul, no Leblon e Ipanema. Nós já vimos isso? Não, isso não acontece. Por quê? Aqueles cidadãos estão ali, pagam seus impostos e são respeitados. Lá em cima, paga seus impostos, trabalha, né? Tá lá no leão,
agora com o presidente Lula, que passou a tirar imposto das pessoas que ganham até 5 mil. 5 mil reais, isso já ajuda bastante a muita gente, mas o que a favela faz, ela paga tanto quanto os outros. Ela compra arroz, ela compra feijão e ela compra no mesmo preço que o rico compra. Não há, inclusive, essa coisa, bom, você é mais pobre, vai ser mais barato para você. A gente tem que encher esse mercado interno para poder fazer justiça. Então, o que falta é exatamente isso, para que nem os policiais morram, nem os policiais sejam violentos, truculentos, tá? E consiga prender aqueles que estão no crime sem que isso coloque as comunidades em polvorosa, matando trabalhadores que não tem nada a ver com aquilo. Ele também morre quando a polícia faz uma intervenção, como nós já vimos fazer no estado do Rio de Janeiro. Benedita, eu quero que você me prometa aquilo para aquelas câmeras da verdade lá, que só vai voltar outro dia, porque a gente só conversa rapidinho, né? E para finalizar o nosso programa, eu queria perguntar a você o seguinte: quando você olha assim para o seu legado, para a sua história e para o Brasil de 2026, né? Aí eu pergunto, qual o legado que você deseja consolidar e deixar para esse país e para a comunidade toda? Olha, eu penso que eu dediquei a minha vida a fazer um trabalho na qual beneficiasse coletivamente, quer dizer, a população. Claro que tem uns que não conhecem, acham que, né, puxa, fez pouco, outros acham que ainda não fez nada, mas eu tenho já, se eu deixasse hoje a política, eu já teria um grande legado para a população brasileira, para a comunidade negra, para as mulheres, para o morador de favelas, pela luta que sempre fiz, né, da titularidade das casas, de urbanização nas comunidades, tudo isso foi minha luta até então. Mas eu pretendo, né, não pretendo parar aqui, porque eu penso que, de acordo com o que nós estamos vivendo no país, é preciso que a gente tenha um olhar mais voltado, né? Eu sei que vou continuar fazendo as coisas, mas um olhar mais voltado para o Estado. Uma representação do Estado está no Senado. Essa representação é importante para que a gente possa ajudar também o Estado como um todo a avançar, a se proteger e proteger as pessoas. Poxa, Benedita, eu quero pedir pro Fabinho pegar ali as flores da camélia para você, que eu sempre lhe dou, né? E que você prometa que volte aqui no outro programa para a gente conversar mais sobre outras situações, que não deu para fazer todas as perguntas. Se você não tem tempo, tá aqui as flores que a gente está mandando para você. Obrigado. Para combinar com a sua camisa rosa aí. Vai combinar tudo. Muito obrigado pela sua presença, que tudo corra bem para você. Estamos juntos e misturado, como diz. Botafoguense como eu, cristão como eu, maravilha. Eu quero te dizer que eu volto. Opa! Diga o povo que fico. Diga ao povo que fico. Eu que fico. Eu sempre prometo e venho. Demora um pouco, né? Demora, né? É verdade. Mas venho até porque é importante o que você faz e a gente passa informação para muita gente. É verdade. Né? Eu não estou falando para mim. Nós estamos falando entre nós. A população, é verdade. Nós estamos falando com a população. E é uma forma cidadã de contribuir para que a democracia, as pessoas de um modo geral, saibam o que está acontecendo e elas façam
juízo de valor. É isso aí. É isso. Que a democracia vem do rádio e da televisão já de antigamente, né? Porque o rádio surgiu para mostrar as coisas e a televisão também para mostrar as coisas. E eu estou aqui mostrando a Benedita, que é uma pessoa que só fez coisa boa para o estado do Rio de Janeiro, para o nosso país de um modo geral. Quero te agradecer, dá um abraço no Pitanga que eu mandei. Tá. Pitanga também, ele está com o filme malês, conseguiu terminar o filme e o filme está rodando por aí, tá até no exterior. Que maravilha. Espero que ele entre aí para a seleção, para concorrer também. Para alguma concorrência aí. Isso que é o bom. filme está lindo, está maravilhoso, muito bem feito e é bom que a gente diga que é muito difícil ainda para negros e negras, mesmo sendo qualificado, mesmo tendo uma carreira como a dele, não foi fácil. Foram 30 anos para conseguir fazer esse filme. Então, eu digo isso porque nós precisamos ajudar uns aos outros. Então, vá ao cinema, assista Malês e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Olha, eu vou, hein? Eu vou. Um grande abraço para você. Tudo de bom, querida. Eu Tudo que agradeço. Um abraço. Obrigado. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa.